Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês, mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje nós iremos trabalhar o assunto bancos comerciais, aliás, dois assuntos, bancos comerciais e os bancos múltiplos, né? Os bancos comerciais aí são os bancos aí, são muito importantes no sistema financeiro nacional, aliás, são as instituições mais importantes aí do sistema financeiro nacional lá no campo operativo, de operação, de tete a tete com o cliente, né? Então, vem comigo aqui rapidamente, né? Só para você seguir a linha que nós estamos estudando, para você ter o quê? Um juízo de valor sobre o assunto, né? Já estudamos aqui o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão máximo de normatização do sistema, é um órgão normativo. Estudamos já as entidades supervisoras que vai fiscalizar, que vai supervisionar as atividades, autorizar de quem? Dos sistemas operadores, que é o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, né? E estudamos também o Conselho de Recursos, né, que é o órgão de segunda e última instância administrativa dos recursos do Banco Central e da CVM, né? E agora nós vamos estudar esta caixinha aqui chamada de bancos, né, e caixas econômicas, né? Primeira informação importante, que esses bancos são o quê? Operadores. O que são os operadores? São aquelas instituições que vão realmente fazer acontecer a intermediação financeira, intermediação de captação, de atração de recursos dos poupadores e, claro, de aplicação desses recursos, que são as instituições financeiras bancárias, né? Os bancos, né? Professor, bancos comerciais, ok, a aula é banco comerciais e banco múltiplos, né? Vamos falar tudo de banco comercial, depois nós vamos falar de bancos múltiplos, né? Olha só fazendo uma pequena observação, fazendo um pequeno reforço pedagógico. Bancos, nós temos quais espécies de bancos? Vem comigo. Bancos comerciais, essa aula nesse exato momento. Bancos múltiplos com carteira comercial, vou explicar para você esse cara também nesta aula, na segunda parte. Temos bancos comerciais cooperativos, aula específica que o professor vai ministrar para vocês. Bancos múltiplos sem carteira comercial, também vou abordar esse assunto hoje. Bancos de investimento e bancos de desenvolvimento, tá? Ou seja, são tudo de bancos aí que a gente vai estudar. Aulas específicas. Conclusão, na aula de hoje nós vamos matar tudo de bancos comerciais, múltiplos com carteira comercial e múltiplos sem carteira comercial, né? Ok. Bancos comerciais. Gente, bancos comerciais pertencem a um seleto grupo, tá, de instituições que são chamadas instituições financeiras monetárias, né? Ou são instituições financeiras bancárias. Professor, por que é um seleto grupo? Esse grupo aqui, quem pertence a esse grupo? Ó, bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos e caixas econômicas, né? Essas cinco entidades, elas são autorizadas e ela tem um tesouro, né, algo muito especial na qual todo mundo deseja ter, elas são captadoras, né, de um cara chamado de depósitos à vista, né? Depósitos à vista, né? Professor, o que esse cara é, cara? Esse cara aqui é um grande tesouro, depósito à vista, né? Por quê? Porque esse depósito à vista aqui vai possibilitar a instituição financeira a produzir um cara chamado moeda escritural. É isso mesmo, vai fabricar moeda, só que não é essa moeda circulante de cédulas, moeda metálica, não, que nós temos aí, que o Banco Central aí, que emite essa moeda negativo, aqui vai ser o quê? Moeda escritural. Isso é um tesouro, isso é muito importante no processo de intermediação financeira. As instituições financeiras, claro que têm o seu objetivo do lucro, mas elas têm o objetivo também de contribuir com o desenvolvimento da nação, contribuir para a aquisição de bens de consumo da sociedade. Quem que nunca fez um financiamento, não é isso? Fez umas parcelas aí via banco, todo mundo já fez isso, ou seja, existe sim uma função social em relação a isso, e esse cara depósito à vista. Vamos lá, primeira informação importante, eu estou repetindo isso porque isso cai em prova. Cara, não existe aluno competitivo se não sabe isso. Instituições financeiras bancárias são aquelas que estão autorizadas a receber o famoso depósito à vista. Quais são?
bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas, cooperativas e bancos comerciais cooperativos. Ok, bacana, né? Professor, eu não consigo entender por que chama o depósito à vista de moeda escritural. Cara, porque existe o quê? Existe um processo de fabricação de moedas. É mesmo, professor? É mesmo. Então tem o quê? O multiplicador bancário, né? Vem cá, vou explicar para vocês aqui. Vem aqui, né? Você tem R$400 no bolso aí na carteira, né? Você não quer ficar com esse dinheiro guardado aí, você não vai usar o dinheiro agora. Então, o que você faz? Você vai lá no seu banco comercial, né? Pô, aí Bradesco, né? Esses dias eu usei o exemplo do Itaú, agora vamos fazer um merchan aqui para o Bradesco, né? Você vai lá no Bradesco e deposita os R$400, um depósito à vista na sua conta corrente. Bacana, 10, professor. E aí, professor? Aí o seguinte, nós sabemos que o Banco Central ele é o detentor da política monetária no Brasil e ele regula a quantidade de dinheiro. Todos os bancos têm uma conta onde? No Banco Central. Então, determinam que a retenção e o depósito, o Bradesco vai pegar 20% dos R$480 e vai transferir, vai depositar, deixar guardadinho lá no Banco Central do Brasil, né, no Bacen, R$80, né? E aí, professor? Aí sobrou R$320. Imediatamente, quando você depositou, outro cara, em qualquer parte do Brasil, o Bradesco tem milhares aí de correntistas aí no Brasil todo e no mundo. O que aconteceu? O cara lá de outra cidade distante utilizou um cheque especial de R$320. Olha aí, utilizou, né? Ó, e o cara utilizou, já entrou na conta corrente do cara, né? No que utilizou lá de R$320, entrou R$320, reteve 20% e R$256. Nesse R$256, né? O outro cliente fez alguma operação de empréstimo, financiamento do Banco do Bradesco. Então, ele já pegou e emprestou para o cara de novo, e assim sucessivamente. Ou seja, de R$400 virou R$2.000. Desses R$2.000, ficou depositado R$400 como compulsório. Ou seja, o banco teve aí a criação aí de R$1.600 de moeda escritural. Olha, aqui eu dei o exemplo de um dia só, cara. Esse é o Banco Bradesco, ele é gigantesco. Então, isso aqui acontece aqui em minutos, né? Várias transações, né? De débito, crédito, débito, crédito, débito, crédito, ó. Tá certo? Então, olha só a quantidade. Ou seja, aquele conceito que eu sempre disse para vocês na primeira aula, né? Que os bancos são instituições financeiras que trabalham com o dinheiro dos outros, né? É uma das grandes regras do capitalismo, né? Trabalhar com o dinheiro dos outros, né? Eu mesmo sou um pouco conservador em relação a isso, né? Eu não gosto de utilizar aí, tá certo, fontes de financiamento de banco, porque você paga juros, nunca mais volta esse dinheiro, né? Eu prefiro ficar sem um bem de consumo do que pagar juros. Eu sou assim, né? Depois de muito sofrimento. Bacana, entender o multiplicador bancário. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um exemplo de depósito à vista. Quem que pode fazer isso? Apenas 5 instituições. Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteiras comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos. Teremos uma aula para cada pessoa dessa, né? Isso que eu acabei de passar para vocês, nada mais é do que um fenômeno conhecido como moeda escritural. Atenção, isso pode cair na sua prova. Somente as entidades que captam depósito à vista que possuem essa prerrogativa, né? Ou seja, é a base aí do sistema financeiro nacional. Pode ter certeza disso, né? Concluindo, a gente está falando em moeda, né? Temos aí o Banco Central produz moeda manual, que são as cédulas e o Banco Central emite moeda escritural, que são as cédulas, né, e a moeda metálica. Sobre moeda, você sabe que quem autoriza é o Conselho Monetário, quem emite é o Banco Central, quem fabrica é a Casa da Moeda, né? E nós temos aqui as instituições financeiras monetárias produzem essa moeda escritural. Prof, isso caiu em prova e concurso? Vem comigo, olha só. Caixa Econômica, CESP 2014, cargo de escriturário, né? Ao aumentar o recolhimento compulsório dos bancos comerciais,
o Banco Central emprega um instrumento de política monetária expansionista? E aí, professor, vou explicar para vocês com calma. Ao aumentar o recolhimento compulsório, professor, o que é o recolhimento compulsório? É o depósito compulsório, é um instrumento da política monetária, na qual todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Então, se você tem aqui, né, vamos dizer, R$100, né, você depositou R$100, você tem duas hipóteses. Vamos colocar aqui um depósito compulsório de 20%. Então, o Banco Central vai recolher o quê? R$20 para o Banco Central, vai ficar lá no Banco Central, né? E R$80 aqui vai ficar, vou colocar aqui, em operação no Sistema Financeiro Nacional, dinheiro em circulação. O que ele fala? Se eu aumento esse cara aqui, vamos aumentar esse cara aqui para 30%. Então, aumentou para 30 aqui e diminuiu para 70. Ou seja, diminuiu. O que esse diminuiu aqui? Ele reduziu a quantidade. Quando diminui, ela é restritiva. Então, política monetária restritiva. Agora, outro exemplo, 10%. Então, ficou aqui 10, 90. Ou seja, aumentou a quantidade de dinheiro. O que ele fala aqui? Quando ele fala aumentar, de 20 para 30, aumentou o percentual, diminuiu a quantidade de dinheiro em circulação. Se diminui a quantidade de dinheiro em circulação, é uma política monetária restritiva. Está errada a questão. Não deveria ser expansionista. Expansionista é quando aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, quando diminui o percentual do depósito compulsório, né? Puxa vida, professor, eu estou conseguindo fazer as questões e, mais importante, eu estou conseguindo compreender. Eu sempre digo que o aluno que consegue compreender o assunto, entender, fica mais fácil até para memorizar. Logo, essa alternativa aí está absolutamente errada, porque não é política monetária expansionista, é restritiva. Certo? Ótimo, né? Pronto, introdução, expliquei depósito compulsório, tal, né? E aí, professor, nosso roteiro, né? Cara, você tem que estudar tudo, cara, que você puder do assunto, você tem que ir lá no Banco Central e pesquisar. O examinador retira as questões de prova de lá. Estamos estudando o quê? Bancos comerciais. Está aqui. Tem lá bancos comerciais. Vamos ler esse cara? Claro. Antes de ler esse cara aqui, eu quero explicar para vocês aqui, quais são os bancos comerciais em atuação hoje no Brasil. Eu fui lá no Banco Central, Banco Comercial, e coloquei pesquisar, né? Então, isso aqui são os bancos comerciais, são 14 bancos comerciais, né? E aí, prof? E aí, nossa segunda parte da aula, a gente vai explicar de bancos múltiplos, né? Nós vamos explicar o banco múltiplo, né? Antes de 1988, né, nós tínhamos aí muitos bancos comerciais, porque não existia essa possibilidade aí dos bancos múltiplos, né? Depois de 88, com a resolução aí, com as resoluções específicas do Sistema Financeiro Nacional, possibilitou o quê? Bancos múltiplos com carteira comercial, ou seja, os bancos aí passaram a ter outras carteiras, carteira de leasing, foi a partir de 94, sociedade de crédito, bancos de investimento, tá certo? Financeiras, banco de desenvolvimento, passaram a ter outras carteiras além do comercial. É assunto que de bancos múltiplos, né? Mas eu já adianto para você que depois dessa resolução, a quantidade de bancos comerciais, elas só foram o quê? Reduzindo, tá? Só foram reduzindo. Bacana? Vamos lá. O que diz o Banco Central sobre bancos comerciais, né? Bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas, né? Privadas, quem são o dono? O dono das instituições privadas quem são os donos quem? É o setor privado, Bradesco, Itaú, etc., Santander. Públicas, quem que é de propriedade? Do governo. Aí temos diversos casos, né? Que tem como objetivo principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar. Então, qual que é o objetivo, cara, do banco comercial? Proporcionar recursos, né, para a sociedade realizar as suas atividades. Questão de prova. Bancos comerciais irão proporcionar esses recursos, olha só, o prazo de curto e médio prazos. De novo, curto e médio prazos. Então, são bancos comerciais. Ok? Bacana.
E aí, professor, como é que vai ser cobrado em prova de concurso? Os bancos de investimento e os bancos de desenvolvimento, já estou adiantando o assunto para você fazer uma correlação, e quando o professor chegar lá em bancos de investimento e bancos de desenvolvimento, vocês já saibam disso aí. Investimentos e desenvolvimento é financiamento de longo prazo, tá? Normalmente ele vai investir em grandes ativos, tá certo? Investimentos de grandes ativos. Então aqui, banco comercial, curto e médio prazos. Investimentos e desenvolvimento, longo prazo. Ok? Para quem? Para quase todos. Comércio, indústria, empresas prestadoras de serviços, pessoas físicas, terceiros em geral. Né? Bacana, fechou. Né? Ok. Professor, como é que esse banco vai capitalizar? Nós já estudamos que a intermediação bancária, ele faz o seguinte, né? Ele capta recursos de poupadores e aplica para quem tem necessidade de recursos, não é isso? Dois grandes instrumentos, depósito à vista e depósito a prazo. O depósito à vista é aquele livremente que ocorre em conta corrente, né? Ó, a captação de depósito à vista é um tesouro, isso, livremente movimentada, é típica da atividade do banco comercial, do qual também pode captar depósito a prazo. Professor, eu quero exemplos de depósito a prazo. E tudo bem, CDB, RDB, tá? Letras financeiras e outros instrumentos que nós temos aí de captação de depósito a prazo. A diferença do depósito à vista e do depósito a prazo, nesse momento da aula, é simples, né? No depósito à vista, o banco não gasta um centavo para captar esse recurso. Você pega os seus R$400 e deposita lá. Se você deixar esse dinheiro lá, vai estar parado para você, um mês, né, por exemplo, né? Mas para o banco ele não vai estar atrapalhado, não vai estar parado, ele vai emprestar para outras esse recurso aí, tá? Então é um tesouro. Agora, você vai lá, aplica num CDB, por exemplo, o banco vai te pagar 7% ao ano, né? 7% ao ano, então o banco está te remunerando por esse capital, né? É uma grande diferença, né? Claro que nós vamos ter aula de depósito à vista e depósito a prazo. Deve ser constituído sob a forma de sociedade anônima, né? E na sua denominação social. Então, outra coisa importante, que não posso deixar desapercebido, a natureza jurídica dos bancos aí comerciais, obrigatoriamente tem que ser sociedade anônima, tem que ser uma SA, tá? Então tem que estar com capital aberto lá na Bolsa de Valores, ok? E na sua expressão deve constar o nome banco. Banco do Brasil, Banco do Brasil, por exemplo, aí, tudo tem que ter banco, né? Banco, tá? Então é o banco comercial. Lembrando que nós temos os bancos comerciais, bancos múltiplos com carteiras comerciais, que é a maioria de todos, né? Ok, vem comigo. Caixa CESP 2008, cargo de escriturário. Vem comigo aqui. Né? Na denominação dos bancos comerciais, é vedado o uso da palavra central. Na denominação dos bancos, ou seja, no nome fantasia dos bancos, né? Os bancos têm que ter a palavra banco, não é isso? Isso que é obrigatório. O que está falando é vedado o uso da palavra central, ou seja, é proibida a palavra central. E aí, professor? É aí muito simples, o banco comercial tem que ter na denominação a palavra banco e não pode ter o central para não confundir com o Banco Central do Brasil, tá? Então você não vai ter autorização para operar com a palavra central na sua denominação. Ou seja, gabarito super correto. Vamos lá, né? O banco comercial mantém contas correntes. Falou em contas correntes, você já sabe que esse cara aqui, ele recebe depósito à vista, de pessoas físicas e jurídicas, opera com caderneta de poupança. E aí, professor, caderneta de poupança, então os bancos comerciais podem ter caderneta de poupança. Já caiu em prova de concurso que somente a Caixa Econômica pode ter caderneta de poupança. Está errado. É claro que a Caixa Econômica tem um trabalho excepcional, fantástico sobre esse assunto aí, caderneta de poupança, né? Mas os bancos comerciais podem ter caderneta de poupança. E o assunto caderneta de poupança, o professor apelidou de poupança a aula, tem uma aula específica sobre esse assunto. Concede crédito de curto a médio prazo, já expliquei, aos agentes da economia
executa funções de descontos, entre outras típicas de um banco comercial, né? Os bancos comerciais, está lá no site do Banco Central, e claro que eu concordo com isso, é a base do sistema monetário, funcionam como intermediários financeiros, objetivando captar recursos necessários para financiar a curto e médio prazo, desconto, abertura de créditos e simples, né? O comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas, né? Ok, bacana, né? Professor, quais são os principais aí? Quais são as principais instituições do sistema financeiro pelo sistema? Por que eles são os principais agentes financeiros do sistema financeiro? É muito simples, né? Primeiro, são os principais intermediários financeiros, tanto na captação quanto na aplicação dos recursos, né? Então, ele está ali, cara. Então, você pode perceber o seguinte, que os bancos comerciais aí, quando eu falo bancos comerciais, eu falo também os bancos múltiplos com carteiras comerciais, eles estão todos os dias aí na televisão, não é isso? Eles dominam aí a parte de publicidade aí de publicidade aí na mídia nacional, televisão, na internet, em tudo, né? O quê? Oferecendo o quê? Os seus produtos, ou seja, são os principais intermediários financeiros, né? Os bancos comerciais, atenção, prestam um conjunto de serviços aos seus clientes, né? Ou seja, não é apenas a captação, é principalmente títulos a receber, títulos a pagar, transferências bancárias, recebimento, ou seja, existe hoje, né, uma grande prestação de serviços aos seus clientes, né? E claro, com produtos agregados, cartão de crédito e assim por diante, né? Uma gama muito grande. Estão envolvidos no processo de criação de moeda e controle monetário. Criação de moeda, aqui é a moeda escriturária, um controle monetário fundamental, exercido pelo Banco Central, né? Eles também, geralmente, encabeçam um conglomerado financeiro que envolve um conjunto de instituições auxiliares, né? O que é o conglomerado financeiro, né? Esse conglomerado financeiro, eles cresceram a partir de 1988, né? Com a possibilidade aí da criação dos bancos múltiplos, né? Ou seja, você pega aí hoje os bancos, né? Então ele tem lá uma bandeira, Banco do Brasil, né? Banrisul, nós temos aí Itaú, Bradesco, né? Então eles têm o quê? Várias outras instituições aí, auxiliares, seguro, não sei o quê, previdência, o quê? Vinculado ao banco. Tem exemplo, professor? Tem exemplo aqui, ó, segmento, conglomerado. Eu trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz lá no site do Banco Central, né? Ó, temos aqui, ó, Bancop, tudo bem que Bancop é um banco cooperativo, né? Ó, Banorte, né? Um banco, Banorte, Banrisul, BB, Banco do Brasil, um conglomerado gigantesco, né? Um dos maiores do Brasil, ó, BMG, BMW, aqui o banco da BMW, tem mais, tem, ó, Bradesco. Aí tem o BRB, olha aí, ó. Caixa Econômica Federal também é um conglomerado, tudo bem que vai ter aula específica da Caixa, né? Citibank, né? Tem mais aqui, ó. Crefisa, Daicoval também, um banco aí fantástico aí também. Então, temos aí quantos conglomerados financeiros? 97 grandes conglomerados financeiros, e você pode ter certeza que são os bancos comerciais que normalmente estão aí na cabeça, na liderança desse conglomerado financeiro, ok? Vem comigo aqui. Os bancos desempenham suas funções mediante recurso aos seguintes instrumentos, né? Captação dos recursos, já falei, só para fixar o conteúdo. Depósito à vista, que é o depósito em conta corrente, depósito a prazo e aplicações financeiras e CDBs, né? Então ele capta por isso aí, né? Claro, CDB é um tipo de depósito a prazo, né? Ele capta, se ele capta, ele faz intermediação, ele vai emprestar para terceiros. Então ele vai conceder o quê, ó? Empréstimos para o consumo, vários aí, né? Financiamento de bens e insumos, vários, né? Financiamento de carros, capital de giro, né? Investimento, né? É claro, operações aqui com características de curto e médio prazo, né? E os bancos comerciais também são uns grandes prestadores de serviços, né? Serviços financeiros, pagamentos, recebimentos, cheques, cartões de crédito, seguro e administração de bens, né? Ou seja, é a área de atuação dos bancos comerciais. Pronto, né? E agora, né, a gente vai falar de bancos múltiplos, né? Antes de 1988, nós tínhamos aí um leque muito grande, tá, de bancos, que eu digo para vocês aí,
um leque muito grande de bancos aí, de bancos comerciais. A partir de 1988, né, permitiu aí a adoção, né, a característica das instituições financeiras dos bancos múltiplos, né? Então, só para fazer uma ajuda à memória para vocês, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução 1524 de 88, permitindo que os bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de crédito e financiamento, que são as financeiras, né, pudessem organizar-se em uma única instituição financeira com a personalidade jurídica própria. A partir de 1994, a resolução do Conselho Monetário Nacional, 2029, a carteira de arrendamento, o leasing também, arrendamento mercantil, também foi admitida aos bancos múltiplos, ou seja, né? Então, antes de 88, então, existia lá um banco, Bradesco Comercial, Bradesco Financeira, Imobiliária, Investimento, né? Então, é o seguinte, então, eram o quê? Eram várias, né? Várias carteiras aí. Então, sabiamente, o legislador, aí, no caso, o Conselho Monetário Nacional, através dessa portaria, né, que a gente vai, dessa resolução aqui, possibilitou a criação dos bancos comerciais, dos bancos múltiplos, né? Até para quê? Para otimizar os recursos. A gente vai ler esse negócio aqui, você vai entender por que isso, né? Olha, já vou adiantar para você. Você sabe que os bancos comerciais, tá? Os bancos comerciais aí, ele tem um tesouro, que é o efeito multiplicador, a criação da moeda escritural, dos depósitos à vista nas contas correntes, né? Com a carteira comércio múltipla, né? Ele pode captar esse recurso, por exemplo, e aplicar em outro segmento, por exemplo, pode aplicar com esses recursos aí, ele pode aplicar em financeira, CDC, assim por diante, né? Ele pode fazer isso, é muito importante. Vamos lá, banco múltiplo, né? Capítulo 3º da resolução diz o seguinte: o banco múltiplo, você já sabe que tem que ser mais de uma carteira, né, que ele vai estar atuando, deverá constituir-se, no mínimo, duas das seguintes carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou investimento. Parou. Atenção. Disso surge dois tipos de banco. Bancos com carteira comercial, ok, ou banco sem carteira comercial. O banco sem carteira comercial, ele vai ter o quê? A carteira de investimento, tá? Investimento. Então, ele é obrigatório ter, olha aí, o banco múltiplo, ou ele é comercial ou de investimento. Ele tem que ter uma das duas, ok? Tá certo? Comercial é o mais importante de todos. Então, é o seguinte, vamos lá. Banco comercial, tem que ter duas, né? Banco comercial, ok. Para ser um banco múltiplo, primeiro tem que ter comercial ou investimento. Então, ele pode ser, ele pode ter carteira de investimento, crédito imobiliário, financeira e leasing. De novo, uma hipótese, pode ser em financeira, investimento, tá? Investimento, imobiliário, financeira e leasing. Pode? Claro que pode, está aí para você, né? Ok, vamos lá. Ele pode ser comercial, tá? Se ele é comercial, ele não pode ter investimento, tá? Então, comercial ou, né? Comercial, ele tem que ser comercial ou investimento. O comercial, então, não pode ser aqui. Então, ele pode ser comercial, ele pode ser desenvolvimento, só que para desenvolvimento apenas para os bancos públicos, crédito imobiliário, financeira e arrendamento. Tá? Então, vamos lá. Então, ele pode ser comercial, tá? Comercial, crédito imobiliário, financeira e arrendamento mercantil. Ok. Ou ele pode ser comercial, desenvolvimento, que pode ser uma instituição pública, tá? Crédito imobiliário, financeiro ou um arrendamento mercantil. Então, essa aqui é a característica. O principal é o comercial. Então, nós temos bancos comerciais, entendeu? Bancos múltiplos com carteira comercial, é porque tem aí a tutela do comercial e pode fazer arrecadação de depósito à vista, ou sem o comercial. Bacana? Vamos lá, o que diz a legislação? As operações realizadas por banco múltiplo estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares, correspondentes às suas carteiras, observando o disposto do artigo 35 tal. Ou seja,
ele é um banco múltiplo, tem a carteira de leasing, ele tem que respeitar as regras inerentes do leasing, claro, né? Parágrafo 2º, um dos mais importantes, porque o caso, na minha opinião, que provocou aí a adoção dos bancos múltiplos, né? Não há vinculação entre as fontes de recursos captados e as aplicações do banco múltiplo, salvo casos previstos em legislação e regulamentação específica. Pronto, tá aí, né? Gente, vem comigo, cara. O depósito à vista, ele é um tesouro incalculável. Então, se a carteira fosse apenas comercial, ele só poderia estar aplicando ali naquela carteira. Com ampliação do entendimento com banco múltiplo, por exemplo, ele pode fazer a captação à vista e imprimir esse recurso do banco lá e emprestar no CDC, por exemplo, numa financeira, para financiar algum bem de consumo para a sociedade. Ok? Claro, salvo aí algum tipo de captação carimbada específica. Por exemplo, aqui, ó, você faz a captação de poupança, né? Na captação de poupança, nós iremos estudar na aula de poupança que ele deve destinar, tá? Alguns aí, tá certo? Deve destinar o seguinte. Ele deve estar destinando aí, o quê? Uma parte desses recursos captados na poupança, onde? No crédito habitacional, tá? E finalmente, né, muito importante, atenção, é vedado, é proibido ao banco múltiplo emitir debêntures, né? Então ele não pode emitir debêntures. Debêntures é um título de valor mobiliário, tá? Então tem um título de valor mobiliário, né? Que é um título imobiliário regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, ok? Como é uma SA e as SAs são permitidas a emissão de debêntures para capitalização. Então, é emitido e o banco múltiplo não pode emitir debêntures para se capitalizar. É um tipo de captação específica do mercado de capitais, né? Os bancos múltiplos, portanto, são, resumindo, instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações das diversas instituições financeiras por intermédio das seguintes carteiras: comercial, de investimentos e ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento, né? Bancos múltiplos. O banco múltiplo deve ser organizado sob forma de sociedade anônima, tá? Mesma regra lá do banco comercial. Os bancos múltiplos que possuem carteira comercial são denominados bancos múltiplos com carteira comercial e são instituições financeiras monetárias, pois captam recursos por meio de depósito à vista. Isso aí vocês não erram em concurso, né? Os bancos múltiplos que possuem carteira de investimento não possuem carteira comercial, ou seja, investimento ou comercial. São denominados bancos múltiplos sem carteira comercial e são instituições financeiras não monetárias. Isso cai em concurso. Vamos fazer um exercício agora, né? A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, FCC 2016, cargo de economista. Em 1988, o sistema financeiro do Brasil sofreu significativa mudança no modelo de segmentação, organização, ao ser criada a figura, né? Ou seja, em 1988, né? Em 1988, através de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, ele criou quem? A figura do banco múltiplo, né? Letra C. Aí, letra C, com certeza o aluno aí que estudou na LAC Concursos acertou uma questão como essa aí. E nós sabemos ainda que o quê? Que nós temos banco múltiplo com carteira comercial e nós temos o banco múltiplo sem carteira comercial. Banco do Brasil, tá certo? CESP 2017, né? Temos aí. Os bancos comerciais podem captar depósito à vista, mas não podem captar depósito a prazo, o que está facultado apenas aos bancos de investimentos, né? E aí, professor? A questão está errada, tá? A questão está errada. Porque os bancos comerciais, é claro que o carro-chefe de sua captação para a realização aí da intermediação financeira são os depósitos à vista. Mas o seguinte, eles também podem
fazer a captação de depósito a prazo. E claro, os depósitos a prazo aí são os principais instrumentos de captação para a intermediação financeira dos bancos de investimento. Logo, a alternativa está errada. Errada. Ótimo, né? Prof, eu quero exemplos. Tudo bem, está aqui. Nós temos hoje 127 bancos múltiplos no país, né? Ó, Banco Renner, ABC Brasil, ABN Ampro, né? Alvorada, BMG, né? Tem Bradesco aqui, Bradesco Card, né? Ó, Banco Bradesco, temos aqui 127 instituições. Ó, aliás, é o que mais temos hoje, o que são bancos múltiplos aí. Aí você tem bancos múltiplos com carteira comercial, todos esses aqui, ó, tá? A maioria, quase todos esses aqui têm carteiras comerciais aí. Aliás, investimento comercial, né? Ó, Banco Bradesco, né? Aqui, ó, Banco Bradesco aqui é um banco com carteira comercial. E a maioria dos bancos aí hoje são bancos múltiplos, ok? Ótimo. Encerrando essa maravilhosa aula, né? Aristóteles na parada aí. O sábio nunca diz o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz, né? Olha, o sábio nunca diz tudo o que pensa. Então ele fala, ele conversa, mas ele não fala tudo o que pensa. Mas aquilo que ele disse, ele pensou bastante, né? Cara, Aristóteles, é isso mesmo, né? Então cuidado, né, gente, ao falar as coisas. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui, tchau. Clique like.